autorização. Boa tarde a todos. Meu nome é André Mazzini, sou diretor da Biglico. Hoje nós estamos aqui com a doutora Carolina e a sua equipe. A gente vai levar um papo sobre o estudo da terapia gênica para a glicogenose tipo 1A, está chegando no Brasil, junto com essa turma aí. A doutora Carolina vai explanar um pouco mais. Carol? Então, pessoal, boa tarde, bom dia para quem está assistindo a gente pela manhã, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue assistir no mesmo horário. Agradeço a esse espaço da Bico para a gente poder comentar e falar um pouquinho com a população brasileira que tem essa doença rara, que é a glicogenose 1A, sobre o andamento, né, e o progresso do estudo de terapia gênica, que era tão esperado. A gente fez uma live há exatamente 2 anos atrás, e a gente queria trazer informações mais atualizadas sobre o andamento do estudo. E hoje vocês já me conhecem, né? Eu sou médica geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a doutora Bibiana Oliveira, também médica geneticista, participante coordenadora médica desse estudo, e hoje vocês não conhecem ainda, mas a Fernanda Bittencourt, também já é um nome conhecido dentro do nosso grupo de pesquisa clínica, né? Ela é coordenadora mais da parte interna do estudo, né? E também está envolvida em todos os passos e processos, desde a aprovação até a execução do estudo de terapia gênica. A nossa ideia hoje, André, para a gente conseguir transmitir algumas informações que eu acho que é super importante para todo mundo, é fazer uma breve apresentação. A gente vai fazer uma apresentaçãozinha em PowerPoint sobre os critérios, o que é o estudo, o que de fato representa a terapia gênica, quais são os pacientes que vão poder entrar, quais são aqueles que não vão poder entrar, quais são os passos ainda que a gente tem em relação à finalização das aprovações, né? A gente sabe que é um estudo extremamente desafiador, talvez um desafio maior, não só para o paciente que vai doar, né, o seu tempo, a sua vida, né, para o estudo, mas também para a equipe que está lidando, para nós, né, em termos do detalhamento e da complexidade que esse estudo tem se mostrado, não só aqui, mas no mundo todo. Né? Algumas pessoas que nos acompanham em redes sociais sabem que a gente tem participado de alguns encontros de investigadores do mundo, né? Isso visa, né, tornar tudo igual, né? O que acontece na Espanha, o que acontece na Alemanha, o que acontece nos Estados Unidos tem que ser exatamente igual ao que acontece aqui, né? Porque o estudo ele tem que ser muito uniforme no mundo todo. Existem muitos detalhes, muitos mesmo, muitos que a gente não tem nem noção, né, da complexidade que é. Então, a gente vai trazer algumas coisas hoje em termos de apresentação. Então, a Bibiana vai começar, né, falando e compartilhando a telinha dela. Muito bem, boa tarde. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou compartilhar alguns slides para a gente conseguir ir enxergando um pouco sobre o delineamento desse estudo, o que ele envolve. Tem vários detalhes que a gente nem vai conseguir abordar hoje, mas essa visão geral do estudo ela é importante para vocês entenderem e também irem esclarecendo as dúvidas que porventura possam ter. Como a doutora Carolina comentou, um estudo clínico ele envolve muitas etapas, um ensaio para realmente se verificar a resposta que os pacientes, os indivíduos vão ter a um determinado tratamento. E esse estudo que está agora prestes a iniciar, ele na verdade é resultado de várias etapas anteriores, né? Então, outros estudos clínicos em pacientes com glicogenose 1A e também estudos que a gente chama de pré-clínicos, que são estudos que aconteceram em modelos animais. Então, vejam, é o resultado já de muitos anos de trabalho e que agora vem, então, a acontecer numa realidade clínica e que também vai acontecer aqui no nosso país. Então, por que se precisa de ensaios clínicos antes de se iniciar ou o uso de um novo medicamento, de um novo tratamento e até de uma nova vacina, como nós acompanhamos muito, né, em função dos estudos relacionados à COVID. Então, todo o novo tratamento, novo medicamento ou imunização que vai ser iniciado, ele precisa validar esse tratamento como eficiente e seguro. E o que seria isso, né? A segurança, ela é
a segurança, ela é a informação que nós temos em relação a efeitos adversos, efeitos colaterais, é relacionada também à medida de verificar se o paciente vai ter mais benefícios do que danos com esse tratamento, e a eficácia, que é o objetivo de verificar se esse medicamento, esse tratamento, ele vai trazer a resposta que é esperada, a resposta em termos de saúde, em termos clínicos, em termos do controle do medicamento, mas também em termos de qualidade de vida para esses indivíduos e para essas famílias. Muito bem, então esse é o nome do estudo, vejam, é um nome bem grande, que traz vários detalhes, mas que a gente vai tentar tornar mais claro e mais compreensível, né? Então, é um estudo randomizado, fase 3, duplo cego, controlado por placebo sobre a transferência genética da glicose 6-fosfatase, mediada pelo sorotipo 8 do AAV, que é o vírus adeno-associado, em pacientes com a glicogenose tipo 1A. E é um estudo patrocinado pela Ultragenyx. Esse estudo, as informações que nós vamos mostrar aqui, elas estão disponíveis para todas as pessoas nesse site que é o Clinical Trials, que é um site que todo estudo que vai ser feito em humanos para avaliar um medicamento, uma vacina, um tratamento, uma dieta, ele está lá registrado. Então, todo mundo pode acessar esse tipo de estudo através desse site. Inclusive, quem perguntou sobre outras glicogenoses, o que tem de tratamentos, aqui nesse site também estão os tratamentos para outras glicogenoses. Então, ele vai estar lá identificado com esse número, que é único para esse estudo de terapia gênica para glicogenose. E a gente vê aqui, então, que a primeira vez que ele foi registrado foi lá em dezembro de 2021, e que ele vem sendo atualizado de tempo em tempo. Mas aí, o que significa tudo isso que o nome desse estudo nos mostra? A primeira coisa que a gente trouxe é que esse é um estudo randomizado. O que quer dizer isso? Um estudo randomizado é um estudo em que os participantes, os voluntários, né, os pacientes voluntários, eles são distribuídos por meio de um sorteio, de forma totalmente aleatória, para receber um ou mais tratamentos. Ou seja, ou para receber um medicamento, ou uma vacina, ou para receber também a possibilidade de um placebo. O que é um placebo? É um tipo de tratamento que se parece muito com o tratamento que está se estudando, com o tratamento normal, esperado, mas que não possui efeito ativo, ou seja, ele não faz alteração, não traz efeitos para o organismo. Então, nesse estudo, a gente tem esse desenho que a gente chama de randomizado. Algumas pessoas vão receber, num primeiro momento, o experimento, que é o medicamento da terapia gênica, e outras pessoas vão receber o placebo. De que forma que isso é definido? Por sorteio. Não passa nem por nós, médicos geneticistas, pesquisadores, as coordenadoras de pesquisa, não, nenhum de nós fica sabendo como que vai ser esse sorteio, porque é algo bem aleatório e que fica sempre centralizado quando a gente faz esse tipo de estudo numa equipe externa. Um outro aspecto bem importante é que esse estudo é um estudo duplo cego, como está mostrado aqui nessa imagem. Num estudo duplo cego, nem os participantes e nem os pesquisadores ficam sabendo quem está recebendo ou o placebo ou a terapia, o tratamento que está sendo estudado. Para que é feito isso? Para que o conhecimento e a informação de que está recebendo um ou outro não interfiram na resposta. E aí a gente consegue ter uma resposta muito mais fidedigna, com mais qualidade, com mais rigor de quem realmente está tendo uma boa resposta ao tratamento. E um outro aspecto desse estudo é que esse é um estudo cruzado. Tá? O que significa, então, um estudo cruzado? Num estudo cruzado, todos os indivíduos que participam, eles recebem, em um momento, o tratamento e, num outro momento, um outro tratamento ou o placebo. Ou seja, todos os indivíduos que fizerem parte desse estudo, eles vão receber ou o placebo ou o medicamento no momento inicial, mas vai existir um cruzamento. Então, mesmo quem recebeu o placebo vai vir a receber o tratamento. Ou quem recebeu o tratamento no momento inicial vai vir a receber o placebo também. É isso que significa cruzar, né? Ele inicia com um, mas depois vai fazer o uso do outro medicamento ou do placebo, né? Então, realmente existe essa troca. Todas as pessoas que participarem do estudo e que passarem por todas as etapas iniciais vão acabar recebendo os dois, tanto o placebo quanto o medicamento.
Mas o que é o tratamento? Esse nome complicado aí, pariglasgene brecaparvovec, ou DTX-401, como a gente vai usar mais aqui nos slides e na nossa conversa. O DTX-401, na verdade, ele é a ligação de um gene corrigido, o gene G6PC, que é o gene que está alterado na glicogenose 1A, mas ele é entregue numa forma corrigida, sem mutações. Mas como que essa entrega é feita? Ela é feita porque esse gene, ele é ligado a um vírus inativado, que não tem a capacidade de infectar e causar doença, um vírus que a gente chama de AAV8. Então, o gene, ele é entregue sem mutações, na sua forma que a gente chama selvagem, né? Sem nenhum tipo de alteração, ligado a esse gene, a esse vírus, né? Então, o gene vai junto com o vírus para ser feita essa entrega. Essa entrega, ela é uma aplicação única, é uma terapia de uso uma vez só. Então, é uma aplicação única pela veia intravenosa, e essa aplicação única, ela é feita pela veia porque quando se faz a aplicação pela veia, o fígado ele vai acabar sendo um caminho que o sangue vai passar, tá? Então, esse é um vírus, o AAV8, que tem uma forte atração pelo fígado. Então, quando se faz a aplicação na veia, ele vai acabar indo para as células do fígado, que a gente chama de hepatócitos. Então, vai acabar fazendo a correção daquela alteração genética do gene G6PC e fazendo com que esse gene consiga, com que essa célula consiga produzir a enzima glicose 6-fosfatase, que é exatamente a enzima que é deficiente na glicogenose tipo 1A. Então, com isso, se espera que aconteça a correção desse defeito básico, dessa alteração básica, que é a alteração da glicogenose 1A. E aí, o que é esse estudo objetiva? Por que se faz essa aplicação? Ele objetiva, então, ver a eficácia, que é a resposta, e a segurança também do uso desse medicamento em participantes voluntários, tanto crianças quanto adultos. Tá? O estudo anterior, que foi feito com o DTX-401, só avaliou pacientes adultos. Esse estudo ele vai avaliar pacientes a partir de 8 anos, conforme o que está descrito no Clinical Trials, que é esse site que eu comentei. E existe uma dedicação muito prolongada para que esse estudo aconteça. Então, a gente já vem em etapas de preparação do estudo, mas cada indivíduo e família também que se envolver com esse estudo, se estima que vai permanecer pelo menos 104 semanas, que são 2 anos corridos, né? Pelo menos 2 anos com uma dedicação importante para a participação desse estudo, que é o tempo que é previsto para todos os procedimentos desse protocolo. E aí, a pergunta que eu vi que surgiu, que a Beglico nos passou, que as famílias enviaram, uma pergunta muito importante. O que precisa ter para participar do estudo? Quais são os critérios de inclusão, que a gente chama, né? Então, o que realmente precisa estar presente para que se possa participar? Então, é fundamental um diagnóstico confirmado de glicogenose tipo 1A, confirmado ou pela genética ou pela análise enzimática na biópsia do fígado, que é algo que hoje em dia já nem se faz mais tanto, se usa muito mais o teste genético atualmente. Então, precisa ter um diagnóstico confirmado da glicogenose tipo 1A, precisa, atualmente, estar recebendo amido de milho ou um equivalente, né, ou um outro tratamento muito semelhante ao amido de milho, e clinicamente estável, sem grandes modificações da dose do amido nas 4 semanas de monitoramento inicial. E também, nesse período inicial de monitoramento, se espera que não aconteça nenhuma internação por hipoglicemia no período. Também é fundamental, e esse é um tópico muito importante, como a doutora Carolina comentou, um estudo de grande dedicação do participante, mas também destaco da família, fundamental, que esteja disposto e capaz de concluir todo esse processo de consentimento, de entender esse estudo e consentir em participar, concordar em participar do estudo e cumprir todos os procedimentos que fazem parte dele, e também consultas e internações que são previstas. E também, no caso, é um estudo que vai envolver tanto crianças quanto jovens e adultos,
as mulheres que têm um potencial de engravidar e os homens férteis, né, com idade, com potencial de engravidar, eles devem consentir em usar um método de anticoncepção, um anticoncepcional de alta eficácia, de alto funcionamento. Então, isso são critérios que são fundamentais para que se possa considerar a participação no estudo. E aqui a gente tem o que a gente chama de critérios de exclusão, que também é uma pergunta que vocês fizeram, e é uma pergunta muito importante, porque mesmo que se tenha todos os critérios de inclusão, uma pessoa que tem qualquer um desses critérios de exclusão não pode participar do estudo. Critérios de exclusão, então, são qualquer característica, qualquer circunstância que impede a participação em um estudo clínico, em um ensaio clínico desse tipo. O primeiro, e que é um critério também muito importante, é a presença de imunidade contra esse vírus adeno-associado tipo 8, contra o AV8. E essa imunidade, ela é medida através de exames de laboratório. A gente consegue medir a imunidade através de um exame que é imunoglobulina ou anticorpos contra o vírus. Então, quem tem imunidade contra o vírus não pode participar desse ensaio clínico, desse estudo. O segundo critério de exclusão é o histórico de transplante hepático, transplante de fígado. Quem realizou previamente um transplante de fígado não pode também participar desse estudo. Outro critério é a história de qualquer doença hepática além da glicogenose. Alguém que tem outras doenças do fígado também não pode participar. Também a presença de adenoma hepático, que é um tipo de nódulo benigno do fígado, maior do que 5 centímetros ou maior do que 3, mas que esteja em crescimento. Ainda um outro critério de exclusão, a presença de inflamação no fígado, demonstrado através de exames de laboratório ou ainda cirrose do fígado. Também, triglicerídeos maiores do que 1.000, maior ou igual a 1.000 já é um critério de exclusão, então quem tem triglicerídeo maior do que 1.000 ou igual a 1.000 não pode participar. E também alguém que esteja gestando, amamentando ou planejando ter filhos durante esses 2 anos, não tem indicação, teria um critério de exclusão, também não pode participar. Além disso, qualquer pessoa que já fez terapia gênica em um outro estudo ou alguma outra terapia genética também não pode participar. E o histórico de uso de drogas ilícitas 60 dias ou 2 meses antes do início do estudo, que é feito uma avaliação através de exame de urina para verificar isso, também seria um critério de exclusão. E aí, quantas pessoas no mundo vão participar desse ensaio clínico, desse estudo? Se estima, então, 50 pessoas, 50 voluntários que participam no mundo todo. Eles vão ser distribuídos, como eu comentei, randomizados através de sorteio, ou para receber primeiro a terapia gênica, ou primeiro o placebo, e depois acaba acontecendo a inversão. Quem recebeu o placebo vem a receber a terapia, e quem recebeu a terapia vem a receber o placebo. E aproximadamente 10 dessas 50 pessoas seriam menores de 18 anos, pessoas entre 8 e 18. Isso tudo está no Clinical Trials. Hoje, então, aqui a gente tem essa lista de vários países que estão participando, eu deixei ali marcado o Brasil. É uma alegria muito grande para a gente ter a possibilidade, né, de estar buscando esse estudo, de poder estar trazendo ele para o país. Vejam que tem muitos países aqui, mas são países desenvolvidos, países majoritariamente América do Norte, Europa. Então, a gente traz a possibilidade de ter um centro participante no Hemisfério Sul, em um país em desenvolvimento como o nosso. E é bem interessante que ontem foi justamente o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Brasileiro. Então, a gente comemora isso, né, através desse trabalho e de vários outros estudos que a gente vem desenvolvendo. Nesse estudo, aqui a gente ilustra algumas das questões que vão ser realizadas, alguns dos procedimentos. Se a doutora Carolina e a Fernanda quiserem complementar, a gente tem aqui algumas coisas que fazem parte, tem outros detalhamentos que a gente só fica sabendo quando realmente vão acontecendo os protocolos, mas está previsto, então, o preenchimento de muitos formulários, tanto em papel quanto tablet, que é fornecido pelo estudo, notebook, então tem um envolvimento muito grande
de documentação ao longo de todo esse tempo de dedicação. Além disso, existe a necessidade de um monitoramento contínuo de glicose. Aqui no Brasil, a gente está mais acostumado a usar o Libre, né, o Freestyle Libre, mas seria um monitoramento um pouquinho diferente do que é feito com o Libre. Além disso, internações hospitalares, consultas, e aí envolve tanto consultas médicas quanto consultas nutricionais, coleta de exames, várias coletas, né, como todo estudo clínico, muitas coletas de urina, muitas coletas de sangue, tudo são procedimentos que vão ser feitos ao longo desse período de 104 semanas de dedicação. Hoje, então, nós temos esse estudo em processo de submissão. Eu convido a Fernanda, se ela quiser comentar um pouco, porque o estudo ele gera muito trabalho antes mesmo de acontecer. Obrigada, Bibiana. Oi, pessoal. Então, assim como a doutora Bibiana falou no início da apresentação, né, um estudo para ele sair do papel e chegar até o paciente, chegar até a nossa equipe de pesquisa, ele passa por diversas etapas, tá? E uma dessa etapa, que é a etapa mais final, é o que a gente chama de submissão em conselhos de ética. Ou seja, existem equipes que avaliam esse protocolo e estabelecem esse protocolo. Ele está bem delineado, se é um protocolo seguro, se ele pode ser implementado, né? Então, no momento, a gente está nessa etapa, que é a etapa final, né? Antes realmente do início do estudo propriamente dito, né? Então, para vocês saberem, a gente tem dentro do Hospital de Clínicas um comitê de ética, então um grupo de pessoas, de pesquisadores que tenha toda a expertise no assunto que vão avaliar esse protocolo, e no momento eles disseram que esse protocolo está apto para ser realizado dentro do hospital, e nós, como equipe, estamos aptos a fazer com que esse protocolo aconteça. Então, essa primeira etapa já aconteceu. Quando isso ocorre, o estudo ele passa para um nível nacional. Então, a gente tem o quê? A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, então, que avalia também de uma forma então, um pouco mais robusta, um pouco mais ampla, para realmente ver se esse estudo ele pode ser feito no Brasil. E, além disso, em paralelo, a gente tem uma submissão na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também verifica, né, se esse estudo está em condições de acontecer. Então, a gente está nessa etapa final, no momento que a gente tem a aprovação desses 3 eixos, nós estamos aptos, então, para começar o estudo. Então, só para vocês saberem, a gente está com quase tudo pronto, né? Nós estamos na etapa final, que é a resposta à Anvisa. Então, a gente acredita que até setembro a gente tenha com esse estudo totalmente já aprovado e estaremos aptos, então, para começar o recrutamento de pacientes. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Seguimos, então, e para fechar aqui, eu mostro a nossa equipe. Hoje estamos só 3 de nós aqui, mas é uma equipe muito coesa, muito dedicada para esse estudo, com muito rigor científico, mas também com muito amor envolvido, né? Muita dedicação envolvida. Aqui nós temos, então, a doutora Carolina, que é a investigadora principal, a Tássia Tonon e a Fernanda, que está aqui conosco hoje, que são coordenadoras de pesquisa, a Lília e a Vanessa, que são nutricionistas, a professora Ida Schwartz, que é subinvestigadora, e eu também sou subinvestigadora desse protocolo. Aqui, então, nós temos o nosso agradecimento final, né? Depois a gente vai ter a possibilidade de esclarecer as dúvidas que foram trazidas. Eu agradeço muito e lembro que esse ano nós vamos ter o GSD 2022, que também vai trazer várias informações sobre a terapia gênica e sobre esses novos tratamentos que estão chegando. Obrigado, doutora. São notícias, assim, são muito relevantes, né? Uma coisa assim que acho que a família glicogenose, principalmente da tipo 1A, estava esperando essas notícias assim, né? Nós estamos esperando essa notícia há 13 anos, né? Desde que a gente descobriu a glicogenose da Isadora, mas tem pessoas que estão há mais anos que nós, né? Então, assim, são informações assim que nos deixam cada vez mais esperançosos, né? Com a pesquisa brasileira. E como a doutora falou, essa semana foi o Dia do Pesquisador Brasileiro, e assim, é uma honra, né? A gente tá participando disso, né? Assim, bem de perto, né? Assim, então, assim, a gente só tem que agradecer ao trabalho de vocês, que está sendo espetacular, né? A doutora Carolina, a doutora Bibiana, a Fernanda, a doutora Ida, a doutora Lília, assim, o pessoal do Clínicas lá, a gente não tem palavras para agradecer vocês. Muito obrigado, viu?
Então, a gente também tem que agradecer a Glico, porque a gente sabe todo o trabalho que foi feito para poder mobilizar esse estudo e ele vir para o Brasil, né? A gente sabe que esse trabalho do estudo de terapia gênica, ele iniciou no nosso congresso um pouquinho antes, né? 2019 a gente começou a trabalhar isso e vocês sabem que é muito difícil a gente convencer, né? Os laboratórios da indústria farmacêutica a acreditar no Brasil e trazer estudos dessa robustez, assim, desse tamanho para o Brasil. Mas eu acho uma coisa importante, André, que a expertise que a gente vai adquirindo com estudos mais robustos, como uma terapia genética, abre vias imensas para terapias das outras glicogenoses também, né? Não só a glicogenose 1A, mas a gente já sabe que tem terapia gênica para a glicogenose 3, já tem alguns estudos pré-clínicos também para a glicogenose 9 e para a glicogenose 1B, então a gente vai abrindo vias, né? No momento em que as pessoas vão tendo um pouco mais de confiança no trabalho, e a Glico tem que estar sempre muito ativa em relação a isso, a gente vai abrindo outras vias. Eu acho que agora a gente pode passar para as perguntas que foram trabalhadas mais internamente pela equipe de vocês, para esclarecer algumas dúvidas que possa ter ficado. A gente sabe que essa live não é live, na verdade, mas... Problemas técnicos a acontecem, gente vai ter outras oportunidades também, talvez, de fazer encontros mais curtos para sanar alguma dúvida, mas, de fato, é um estudo que ele é muito conciso e a ideia é que ele inicie o mais rápido possível, tendo em vista essas questões de timelines que eles chamam, né, do tempo do estudo. Então, ele não pode ficar se amarrando. Os pacientes, a gente vai ter que recomeçar esse recrutamento mais breve possível, né, a pedido também do patrocinador do estudo, que é a Ultragenyx Internacional. Então, a gente está correndo com todas as aprovações e a gente acredita que vai ter notícias mais concretas sobre os pacientes brasileiros, o recrutamento dos pacientes brasileiros em breve. E, obviamente, né, a partir do momento que o paciente ele é recrutado, a gente não tem certeza assim, se ele passa da fase da primeira avaliação, né? A gente está vendo pela experiência de outros locais em que já na primeira avaliação muitos pacientes acabam sendo falha da triagem, ou seja, a gente faz a primeira triagem e o paciente falhou na triagem. Não quer dizer que ele não vá receber terapia gênica no futuro, mas para o estudo, e especificamente, muitas vezes ele não pode ser o candidato. Para você ter uma ideia, André, a complexidade, até a bolachinha tem que ser pesada, né? Tem que contar. Não é todo mundo que tem esse perfil também, né? De querer todo esse detalhamento e passar desde a hora que acorda até a hora que dorme, medindo e pesando tudo que come, né? Isso não quer dizer que a pessoa não vai um dia receber a terapia gênica, se de fato o estudo der certo, que é o que a gente acredita que aconteça, né? Da fase 1, 2, foram 9 pacientes até agora que já receberam terapia gênica no mundo e eles estão indo bem, né? Alguns com respostas mais satisfatórias, outros com respostas muito boas, mas não tão satisfatórias. O fato é que, assim como outras terapias genéticas, a gente não espera uma cura, a gente espera a melhora, né? A melhora da história natural. Tem um slide que sempre é colocado no final das apresentações dos congressos mundiais, quando se fala do sucesso da terapia, é um paciente viajando, fazendo uma viagem longa, e ele ocupa uma mala inteira com amido, né? Ele coloca vários quilos de amido dentro da mala. Então, um desses pacientes, quando viajava, colocava vários quilos de amido na mala para garantir que ele teria o amido dele para os próximos 10, 15 dias. E agora, esse paciente que recebeu a terapia gênica coloca uma pequena caixinha de amido, ou seja, reduziu muito a quantidade de amido que ele comia. É zero? Não, não é zero. Ele ainda talvez precise de alguma coisa, mas não é mais uma mala cheia de amido, né? Então, isso é um sucesso também. Com certeza. E como a doutora falou, a dedicação tem que ser 100%, né?
Nesse caso não tem. Nesse caso não tem plano B. Ela não pode ser 99,5%, ela tem que ser 100%. E vai envolver o paciente, vai envolver a família também, todo mundo. Vai envolver um conjunto, né? Um conjunto familiar vai ter que estar no apoio do paciente, porque senão a coisa não vai acontecer, né? É 100% paciente, 100% família. Isso. Mas sempre em contato com a equipe, né? Eu acho que isso é importante. Nós estamos preparados para nos dedicarmos 100% também. Então, isso que é importante, né? Então, a gente vai se dedicar também profundamente a esse trabalho. Muito bem. Então, vamos começar. A gente tem algumas perguntas que os familiares fez. Eu vou fazer as perguntas e as doutoras veem quem que vai responder, ok? A primeira pergunta é da Elza Nascimento. Ela faz a seguinte pergunta: quais os benefícios para os nossos raros que essa terapia vai proporcionar? Quem quer responder? A Viviana pode responder. Posso responder. Então, hoje a gente sabe que a glicogenose, ela tem um tratamento, né? As glicogenoses hepáticas, mas a glicogenose 1A, ela tem um tratamento e é um ótimo tratamento, ele é um tratamento bem sucedido, que tem mostrado boas respostas, mas ainda dá para dizer que a gente tem necessidades não respondidas, né? E isso envolve qualidade de vida, qualidade de sono, a necessidade de uma dedicação grande da família e do paciente para todo o tratamento, dieta, amido, restrições. Então, realmente se espera que possa impactar nesses aspectos. A gente ainda não pode responder quais vão ser todos os benefícios, mas o estudo ele vai tentar avaliar todos esses diferentes benefícios, incluindo os aspectos de qualidade de vida. Então, a gente espera que o estudo consiga mostrar esses benefícios. Nesse momento, é um momento de perguntas e de buscar essas respostas. Ok, doutora. A Regilene, ela faz outra pergunta, assim, são 3 perguntas, mas praticamente é uma só, né? Se já se tem o valor dessa terapia, se essa terapia vai ser gratuita, via SUS, pelo governo, se vai ter que entrar pela justiça com mandato de segurança ou diretamente, como que vai ser o custo dessa terapia? Acho que a Fernanda pode responder. Bom, pessoal, na real, assim, a gente está, como a doutora Bibiana falou, é um estudo, né? Ainda isso para se tornar a realidade de opção terapêutica, existe um longo caminho pela frente, né? Então, a gente está fazendo esse estudo em nível mundial, justamente para coletar informações, para verificar a eficácia dessa nova forma de tratamento, né? E se provando isso, que a gente acredita que esse estudo tem esse potencial, existe toda uma nova etapa, então, de tornar esse medicamento um medicamento real, uma terapia real para o paciente. E isso realmente é um processo longo, não um processo rápido, né? Atualmente, claro, o custo é bastante elevado, se a gente for se tratar de uma pesquisa clínica, né? Mas à medida que a gente vai transitando por essas etapas e que essa terapia se torna realmente uma opção, né, para os pacientes, isso tudo tende, né, a diminuir e a ser uma opção que tenha mais acesso. Então, assim, no momento, a gente não tem como estimar, né, esse custo, não tem como estimar quanto tempo isso vai levar, porque são etapas, né? Então, a gente está buscando informações, buscando verificar se realmente esse estudo vai trazer um aumento de qualidade de vida para o paciente, se vai ser realmente uma opção terapêutica daqui para frente, né? Não sei se vocês querem complementar. Eu acho que é mais ou menos isso. É uma fase de estudo. Para o estudo virar, para a medicação virar comercial, ou seja, encerrou a fase de estudo, tudo resolvido, ele passa por aprovações, tem que ser aprovado no Brasil pela Anvisa, né? Porque hoje é o estudo que está aprovado pela Anvisa, não é a medicação, né? O estudo tem que ser aprovado pelo FDA, pela EMEA na Europa. No momento em que ele tem todas essas aprovações, ele entra nessa fase comercial. Gente, sequer talvez o próprio patrocinador do estudo sabe quanto custa, né? Vai se saber depois da conclusão. É porque não se foi fechado ainda, né? Está em andamento, então ainda os custos ainda não se sabe como o fechamento. Exato, né? E assim, a gente está no andamento com um grupo seleto, né? A gente tem, então, um número pequeno de participantes, né? A gente tem previsto 50, então também isso no momento que se torna uma esfera global, tudo isso é diferente, né? Exato. Ótimo. A Marli, ela está perguntando, ela fez 3 perguntas também, mas praticamente vai ser
eu vou falar aqui elas diretas, né? Depois dos testes, como será a terapia? Quantos dias que esses testes vai demorar? E esse novo tratamento, né, a terapia, vai ser oferecido pelo SUS, nós já respondemos na pergunta anterior, né? Então, quantos dias que vai durar esse teste para o paciente? E depois desses testes, São como anos. vai continuar a terapia? Isso, então não são dias. O estudo clínico, esse ensaio para avaliar segurança e eficácia, ele é de pelo menos 2 anos para cada indivíduo participante, 104 semanas, pelo menos, e pode ser mais, porque no momento inicial, esses testes iniciais para avaliar critérios de inclusão e exclusão, eles podem levar mais tempo do que o que está previsto. Então, realmente é pelo menos 104 semanas, que são 2 anos para cada indivíduo que participa do estudo clínico. Mas o estudo no todo, a gente não tem uma estimativa. E dentro dessas 104 semanas, o indivíduo pode ser desclassificado por alguma razão, alguma coisa, ou ele vai ser acompanhado dentro dessas 104 semanas? Boa pergunta, André. Ele só pode ser desclassificado na fase da triagem. Antes de começar, então, o dia 0 do estudo é o dia que o paciente recebe a medicação. Esse é o dia 0. Só que antes do dia 0 tem 2 meses. Tá? E nessa fase dos 2 meses antes do dia que ele recebe a medicação ou o placebo, porque a gente não sabe, né? Ele pode estar recebendo, ele pode entrar no grupo placebo ou na medicação. Antes desse dia 0, ele só vai ser desclassificado se ele não passar na fase de testes. É como se fosse uma maratona, tá? Antes da gente ser... Maratona, desculpa, Olimpíadas, tá? Antes da gente entrar numa classificação para poder participar de umas Olimpíadas, tem muitas provas, tá? Então, a gente não basta, eu sou nadador, vou querer participar das Olimpíadas. Não. Antes disso, ele tem que passar 2 anos fazendo provas. No caso, não vai ser 2 anos, vão ser 2 meses de provas que vai envolver a parte do controle da glicose, muito detalhadamente, vai ter provas da parte alimentar, a pessoa laboratório. Das coletas dos exames de sangue, dos exames de urina. O paciente vai ter que mostrar para o grupo que também ele é capaz de entrar nas Olimpíadas. O que vai ser a Olimpíada? O dia que, né? Mas às vezes não é culpa do paciente também não entrar, porque dependendo, ele pode coletar um exame de sangue e lá ter alguns marcadores que não qualificam ele para entrar no estudo. Então, essa é a fase que a gente chama de screening, que é de triagem. Os 104 dias, ele parte a partir do dia em que ele recebe o tratamento ou o placebo, e aí ele fica 2 anos em acompanhamento. Como já tem pacientes que já receberam, para aquele vai terminar antes. Para o nosso, pode ser que um receba numa data e outro receba na outra data. O tempo de cada paciente é 104 semanas. Depois que ele entrou no estudo e fez a medicação ou placebo, ele não vai mais sair. Aí ele tem que continuar dentro do estudo. Tá? Ele tem a opção de sair, toda pessoa tem a opção de sair do estudo, mas ele não vai ser desclassificado, que era a pergunta. Não por nós, não por nossa opção. Né? Sim, ele tem que passar pela maratona primeiro, para depois chegar nas Olimpíadas, vamos dizer assim, né? Exato. Ele tem que fazer nadar bastante, muitas piscinas, aí depois, se deu lá o tempo da piscina, ele vai ser classificado lá. E essa maratona vai ser tudo no Hospital de Clínicas, né? Vai ser tudo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? O paciente tem que fazer todos os exames, local de estudo, tudo em Porto Alegre, internações, consultas. Isso, as internações, consulta, exames, tudo. Vai ter tudo em Porto Alegre, né? Tudo no Hospital de Clínicas. É apenas um laboratório que tem a autorização para fazer os exames. É apenas uma pessoa que tem a autorização para coletar os exames. É apenas daquele jeito que tem que ser o exame. Por quê? Porque ele tem que ser exatamente igual ao que é feito no clínicas, na Europa, nos Estados Unidos. Então, tem que ser uniforme, senão não adianta eles terem um parâmetro de um tipo de laboratório e outro de outro. Então, tem que ser bem uniforme e
para vocês terem uma ideia, tudo isso já foi informado, né, para todas essas aprovações. Quando a gente entra com toda a papelada para aprovação, a gente já tem que dizer qual é o laboratório que vai fazer o exame, quais são os exames que são feitos, e eles são exclusivamente feitos no hospital. É bem importante a tua pergunta, André, para a gente complementar. O paciente não tem que pagar nenhum real para participar do estudo, tá? O patrocinador do estudo, ele custeia absolutamente todos os gastos do estudo, inclusive se tiver que custear passagem para o paciente ir para Porto Alegre de tanto em tanto tempo para participar do estudo, o patrocinador também vai custear isso. Faz parte do pacote do investimento do estudo clínico. Todos os estudos clínicos são assim. Nesse momento, a gente tem que provar que a medicação funciona e ela está sendo patrocinada para isso. Isso, e um outro aspecto também é que ninguém recebe para participar. Isso. São só cobertura de gastos. Né? Isso, todo estudo no Brasil é voluntário. Exatamente. Se você pegar um táxi para ir consultar lá, você vai ganhar exatamente aquele valor do táxi, né? A apresentação de nota e tudo mais. Mas não vai ganhar R$1 a mais que aquilo também. Ótimo. A Nathalie faz outra pergunta. O que então a gente fala assim, vai receber a terapia. O que é essa terapia? É um comprimido? É um soro? O que é, assim, né? Porque assim, tu não fala assim, vai receber a terapia, vai receber a terapia. O que é essa terapia? É um soro, né? É um soro que vai ter lá o vírus atenuado, né? Um vírus que não é capaz de causar infecção, já ligado ao gene da glicogenose 1A, que é o G6PC. Então, é um soro que é recebido na veia como quem recebe qualquer outro soro. É uma infusão simples, nos aspectos assim, de biossegurança, ela é muito segura, né? Quando a gente pensa em todos os cuidados que vão ser necessários. Então, realmente é um soro e o placebo também é um soro, né? Só que aí o placebo vai ser um soro, uma solução fisiológica, um soro comum. Ótimo. Tá. Mas é na veia. Né? Isso, é na veia. É na veia. Na veia. Isso. Mas é uma infusão rápida, não é nada longo, né? Não é nada que exija que o paciente fique horas recebendo, não é. É uma infusão realmente bastante simples, como a doutora Viviana comentou. Tá. A Thaís, ela faz duas perguntas, tá? Uma delas a gente já respondeu, como que está o andamento da terapia gênica, e a outra em outros países obteve sucesso, né, em relação à terapia gênica, daí ela coloca entre parênteses, a cura para a glicogenose tipo 1A? É boa a pergunta que ela faz, né? A gente sempre enfatiza que esse é um estudo, os estudos, de uma forma geral, com a terapia gênica, seja usando esse vírus que a gente está usando, o AAV8, né? Mas tem outros usando 9. Por exemplo, para atrofia muscular espinhal, que já é uma medicação que já está sendo vendida. Já teve toda aquela fase inicial da pesquisa, e aí provou que funcionava, e agora é uma medicação que está sendo vendida, que já está sendo usada para tratar alguns pacientes. Acho que é o que a gente mais ouve na mídia, né? Para AMI tipo 1. A gente sabe que mesmo para AMI tipo 1, que afeta uma doença que afeta os músculos, a terapia genética não é cura. Tá? E da mesma forma como para outras doenças que está se testando a terapia genética, a gente acha que também não vai ser a cura, tá? Mas vai ser um modificador, né, da história natural da doença, né? Conforme como a Bibiana mostrou, tem muitas questões ainda que afligem o paciente, essa questão do sono, mas se por acaso a gente imaginar que hoje a gente tem que dar maisena a cada 3 ou 4 horas, que a quantidade de maisena é 60, 70 gramas, o que vocês acham de, em vez de dar a cada 4 horas a maisena, a gente poder dar a cada 8 horas ou a cada 12 horas, ou que essa quantidade de maisena, em vez de ser 70 gramas, seja 30 gramas, né? Isso já vai ser um impacto muito grande na vida dos pacientes que vivem com a doença, porque a glicogenose 1A tem toda essa questão da vida atrás da hora, né? Então, termina uma hora, a gente já está pensando na próxima hora e na próxima hora. Quem sabe,
se a terapia pode expandir um pouco essa hora e diminuir um pouco a quantidade de amido, ou bastante. Se a terapia, para alguns pacientes, conseguir fazer com que ele não precise mais tomar maisena nunca mais, e que ele não precise acordar, e que ele precise, né, não precise mais ficar cuidando no relógio, nós já tivemos um ganho imenso. Mas a gente não sabe bem se a gente vai ter ainda o depósito, se a gente vai poder ficar sem comer doces, né? Alguns querem saber, posso comer menos doce? A gente não tem essas respostas, né? Talvez sim, talvez não, né? Por quê? Porque o estudo está em andamento. As respostas dele a gente vai ter em 2, 3 anos. Tá? Falando como pai de paciente, seria uma maravilha ganhar na Mega Sena 8 horas de sono diária. Então, assim, porque a gente não tem, né? Até os meus amigos da empresa falam, mas a sua filha, ela acorda para fazer a maisena dela? Fala, não, ela continua dormindo, quem acorda é eu ou a minha esposa. Né? Porque eles não têm. E vocês são excelentes pais, porque mesmo ela com 13 anos, vocês cuidam dela com primazia, então isso é maravilhoso, né? Mas realmente, então melhora a qualidade de vida de muita gente, o pai, a mãe, a tia, a avó, o paciente. Então, se essa terapia já puder trazer isso para essa realidade, já é um espetáculo, né? Sim, com certeza. A outra que a Vanusa perguntou quais são os requisitos para terapia, só que a doutora Bibiana já respondeu nos slides, né? Ela já falou. A Lucineide, ela pergunta, na primeira aplicação, como vai ser, já vai ir parando o amido, quanto tempo que vai ser a diminuição do amido, como que vai ser a evolução? Quer responder, Bibiana? Pode ser. Então, isso vai depender caso a caso. No primeiro estudo, que foi o estudo do DTX 401 da terapia gênica em adultos, cada paciente teve a sua resposta. Alguns usavam altíssimas doses de amido, como a doutora Carolina comentou, né, que carregava mala para um tempo curto de viagem, e conseguiram reduzir a níveis muito baixos de amido. Outros até conseguiram reduzir a zero, teve uma situação específica, né? Isso vai ser caso a caso. E por isso que é importante que seja feito um estudo com toda a monitorização médica, nutricional, de glicose, da dieta, porque esses ajustes, eles precisam ter um suporte clínico, de nutrição e um acompanhamento muito individualizado. Cada pessoa é uma pessoa, mesmo 2 irmãos com glicogenose, a gente sabe que podem precisar de um cuidado completamente diferente, de uma dieta, de uma dose de amido completamente diferente. Imagina num contexto em que a gente vai estar monitorando esse tratamento ao longo de todo esse tempo. Então, realmente é individualizado, não tem uma resposta única que vá valer para todos, e isso vai ser avaliado caso a caso mesmo. Sequer, André, quando o paciente recebe a medicação, a gente sabe se ele recebeu ou não, porque nós não sabemos se o paciente está num braço que pode estar recebendo placebo ou não. Mas e o monitor... colocar isso agora, né? A gente não sabe se vai receber o placebo ou a terapia, né? Exato. Mas o monitor de glicose, ele vai nos dar alguns sinais, talvez, né? E aqueles sinais vão ser os sinais que vão motivar a modificação da ingestão do carboidrato. Se a gente começa a ver que a glicose está alta, o que a gente vai fazer? Vai começar a reduzir o carboidrato, que é o que mais pressiona a glicose aumentar, né? A gente já faz isso na rotina mesmo sem a terapia gênica. Os pacientes que usam monitor de glicose, quando a gente vê as glicoses sempre acima de 100, o que a gente faz? Comer um pouco menos de pãozinho, baixar a maisena, e essa redução ela é lenta, né? A gente não baixa de 50 para 45, a gente baixa para 48, para 46, para 45, para 44, e vai ser a mesma coisa, vai ser esse mesmo processo. Não é que recebeu a terapia gênica, amanhã abre o lixo e joga toda a maisena fora. Não, não é assim. Tá bom. O Adenilson, ele pergunta sobre, para realizar a terapia gênica, vai ser necessário tomar tipos de vacina, COVID, etc.?
Muito bem, bem importante essa pergunta. Esse estudo, como está no Clinical Trials, ele vai exigir por um período inicial também o uso de medicações que podem modificar a imunidade, né? Isso está escrito ali nesse site no Clinical Trials. Então, é fundamental, sim, que todas as imunizações estejam em dia e que estejam em dia antes do estudo iniciar. Tá? Então, é fundamental que esteja tudo em dia para que uma eventual infecção não venha a prejudicar aquele indivíduo, impactar na sua saúde e prejudicar também a possibilidade de seguir fazendo as consultas, internações que são necessárias. Ok. A próxima pergunta aqui da Regilane. Todas as doses de vacina, inclusive de reforço, e todas as doses de vacina do calendário brasileiro. Tá? Isso vai ser rigorosamente revisado e não adianta fazer a dose da vacina na hora que a gente chama para fazer o estudo, porque o paciente, quando a gente chamar, já tem que estar com as vacinas todas em dia. Isso, pelo menos 3 semanas antes. Ótimo. Isso são informações importantíssimas, né? A Regilane pergunta, na verdade a doutora também já respondeu, né? E quais situações clínicas o paciente não pode receber a terapia gênica? Então, nós já respondemos na apresentação que a doutora Bibiana nos apresentou, né? E ela também faz uma outra pergunta, né? Pode haver rejeição da terapia gênica? Quer responder, Fernanda? Não, acho que vou deixar para o corpo médico responder essa. Tá. Pode, André, pode haver rejeição, tá? Quando a gente usa uma medicação como essa, que é uma medicação que usa um vetor, né, que é um vírus, e dentro desse vírus ele carrega o gene corrigido, quando a gente coloca isso no indivíduo, o indivíduo pode ter uma reação no corpo dele, assim como ele tem uma reação para uma virose. Pode fazer, por exemplo, como esse vírus também tem um tropismo, ele gosta do fígado, a gente pode ter, por exemplo, um quadro de hepatite no paciente. Pode inflamar o fígado, por exemplo. Né? Então, por isso que, para evitar a rejeição, se usa medicações, né, que evitam essa rejeição. Né? Medicações que muitas vezes são utilizadas também, não são as mesmas medicações que são utilizadas para quem faz transplante, mas algumas são, para justamente evitar essa reação do corpo. Não, assim, dos estudos que já foram feitos, os pacientes que já participaram, nós não tivemos nada sério que aconteceu, tá? Então, aparentemente parece ser seguro, tá? Mas pode haver rejeição, isso é um risco, né? Quando o paciente é convidado a participar, ele tem que ler muitas cartas explicando tudo isso que a gente está falando mais detalhadamente. Ali está dizendo que existe um risco de não funcionar também. Tá? A Elisângela faz duas perguntas, uma delas nós já respondemos, né? Se após a terapia, como vai funcionar a maizena? E a segunda que ela fala assim, após a terapia, como vai ser a alimentação de doces, né? Açúcares, como que vai ser esse tipo de situação? Bibiana? Assim como a gente não sabe como vai ser para cada pessoa, o amido, a dieta, esses alimentos que são restritos, né? Eles também, a gente não tem como prever como que vai ser a aceitação, o metabolismo desse tipo de alimento, mas durante o protocolo realmente vai ter todo um rigor, um cuidado ainda com a dieta, mas não tem como prever. André, olha só, a questão de comer doce ou comer coisas que o paciente não está acostumado é uma questão que está na cabeça do pai e da mãe só. As crianças nem sempre têm esse desejo de comer o doce. Isso é um desejo do pai e da mãe de querer dar o doce, mas nem sempre a criança. Então, muitas vezes, depois mesmo da terapia, vamos supor que fez a terapia, funcionou e ajudou, a gente nem sabe se o paciente que nunca comeu doce vai querer comer doce. Né? Então, as pessoas têm que se dar conta também que isso é um hábito que é muito mais do pai e da mãe do que da própria criança que tem a glicogenose. Sim, aqui em casa mesmo, assim, desde quando nós descobrimos a glicogenose na Isadora, a primeira coisa que a doutora Rosana falou assim, vocês têm que parar de dar todos os tipos de ose. Ela falou assim, tudo ose. Eu falei, mas que ose, doutora? O que é isso?
sacarose, frutose, galactose, esquece, ela não vai poder mais comer isso. Então, a partir do momento, assim, que a Isadora foi crescendo, nós sempre fomos educando ela não ter o paladar doce. A Isadora hoje tem 14 anos, ela não tem o paladar doce nenhum. Isso. Entendeu? Ela, assim, ela não sente atração por uma barra de chocolate, por um bolo, por um pudim, entendeu? Ela faz muito bem doce para mim. Mas assim, ela não... Porque eu tenho uma filha que é uma cozinheira de mão cheia, né? Então, assim, mas ela não tem o paladar doce. Ela mesma fala assim, eu vejo, eu acho bonito, mas eu não tenho atração para comer, para experimentar. Isso, exatamente. Entendeu? Então foi assim, foi a educação que nós demos para ela, com o crescimento, que ela não poderia comer doce por conta da glicogenose, que a Isadora sempre foi muito madura, né? A doutora Carol, a doutora Bibi conhece ela, então assim, a Isadora é bem madura, então assim, ela tem uma opinião própria e aquilo, né? Então assim, a gente conseguimos ensinar ela muito bem nessa parte dos açúcares, né? Dos proibidos, né? Então assim, a gente é bem tranquilo, né? Tirando que ela ama de paixão arroz, né? Mas é ela que a gente consegue controlar essa parte de alimentar com ela. E a gente tem mais uma última pergunta aqui, a gente já tem mais duas aqui que é a mesma pergunta, né? Que fala sobre o uso da maisena e como vai ser a terapia, nós já respondemos. Essa próxima pergunta que a Thaís nos faz é sobre a glicogenose tipo 1B. Se já tem previsão para estudos da glicogenose tipo 1B, se tem notícia, se tiver notícia, como está o andamento dos estudos, como que... A gente tem, assim, na hora, vamos botar numa fileira aí de pesquisas de terapia gênica, né? A próxima seria a 3, depois a 1B e a 9 estão mais ou menos juntas aí nesse processo, né? Mas cada vez mais, né, André, a gente consegue evoluir nessas novas terapias que modificam a história natural. Eu acho que é muito bom isso para todos nós. A gente tem que abrir essas vias todas, né? E mostrar também que o Brasil tem capacidades de conduzir estudos clínicos complexos como esse, né? E a gente precisa sempre do apoio dos pacientes, né? Pressionando o governo, pensar em, né, quem são os governos que apoiam a pesquisa, que põem dinheiro na pesquisa clínica, e é muito importante isso, porque a gente está tendo muita dificuldade em desenvolver estudos no Brasil, porque há pouco apoio ao pesquisador, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão política também, econômica do Brasil, né? E a união dos pacientes. Tá? Nenhum médico hoje, nenhum pesquisador avança sem que a gente tenha todo o apoio dos pacientes, e eu acho que a Glico tem o seu papel nisso, né? Nos encorajou muito a trazer tudo isso, né? Ontem eu já estou aqui até já finalizando a minha fala aqui nessa nossa conversa, eu retomei algumas coisas do nosso congresso, né? E o quanto a gente teve forças, né? E energia para poder manter esse estudo no Brasil, porque a gente sabe que é um desafio mesmo. Tudo isso que a gente está falando aqui com vocês, vocês não sabem os bastidores, né? Para um espetáculo sair perfeito, tem um grupo grande de pessoas que trabalham atrás da cortina, né? E essas pessoas que trabalham atrás da cortina são pessoas muito importantes para nós, e a gente quer que a terapia gênica seja um espetáculo, mas a gente sabe o quão trabalhoso foi isso, mas a gente está muito disposto a ter esse espetáculo para nós, né? E sermos parte desse estudo, que o Brasil apareça lá como a nossa bandeirinha de forma orgulhosa, mas tem muito caminho pela frente. Eu ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para as doutoras, né? Qual a perspectiva que as doutoras têm futura, mas a resposta que a doutora Carolina acabou de dar encaixa perfeitamente a minha pergunta, né? Que a gente precisa mais de apoio, porque o incentivo hoje na pesquisa brasileira é muito pouco, né? A gente precisava um pouco mais de incentivo, tanto parte do governo, parte privada, e a gente vê que é muito complicado, né?
Eu lembro quando nós fomos lá em São Paulo, em 2017, a doutora Carolina falou assim, a gente quer fazer um congresso internacional no Brasil. Só que a gente não tinha R$1 no bolso, né? Começamos do zero, né? E foi assim, satisfatório o doutor Terry chegar para a gente e falar assim, como vocês conseguiram colocar 100 pacientes numa sala, se eu não consigo colocar 10? Né, num congresso que eles fazem. Então, assim, é muito gratificante, né? Foi um trabalho de formiguinha mesmo, mas foi um trabalho de equipe para fazer o congresso, né? O GSD 2019, e eu acho que a gente conseguiu colher bons frutos desse congresso, né? Mas a gente não pode parar. Não, temos que seguir em frente sempre, né? Somos brasileiros e não desistimos nunca. Jamais. Exatamente, esse é o nosso lema. Já faz uns dias, somos brasileiros. Sim, sim. Gente, Fer, acho que a Fernanda pode falar a bebida e eu acho que a gente pode concluir, tranquilo. né? Eu acho que só finalizando, assim, complementando o que a doutora Carolina falou, ser pesquisador é uma escolha, e é uma escolha muito difícil no Brasil. A gente tem visto o desmonte, né, da educação e da pesquisa de uma forma diária e crescente, e desmotiva, mas, assim, o que motiva são vocês, pacientes, sabe? Toda essa força-tarefa imensa, são meses e meses trabalhando, né, assim, eu fui uma agregada mais no final, né, dessa estrutura toda, desse protocolo, e mesmo assim já venho há meses trabalhando. Então, o que a gente quer é impactar na vida de vocês, pacientes. A gente faz tudo isso para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, para que vocês tenham perspectivas melhores, para vocês terem desejos, sonhos, e é isso que faz a gente escolher todo dia ser pesquisador no Brasil e lutar por essas causas, né? E é uma luta constante, não vai acabar aqui, né? O estudo começa e fica constante essa luta por mais 2 anos, até que surge uma outra oportunidade, né? Então, assim, é por vocês. Eu acho que o que faz a gente escolher a área da saúde, a área da pesquisa, é acreditar, assim, de verdade, que a gente pode mudar a vida de alguém. Então, assim, esse esforço é por vocês. Nós agradecemos todos vocês. Também quero agradecer muito, é um prazer estar aqui com vocês. A gente realmente trabalha por isso, né? Trabalha pelas pessoas. É um prazer trabalhar com essa equipe maravilhosa, também muito dedicada. Contem conosco, vamos estar sempre abertos, assim, como a doutora Carolina comentou, esse estudo é voltado para a glicogenose 1A, mas ele abre muitas portas de possibilidades de novos tratamentos para outros tipos de glicogenose também, e é de interesse, é um sonho para todos nós. A gente queria agradecer a doutora Carolina, a doutora Bibiana, a doutora Fernanda pela oportunidade, pela conversa, foi muito... foram assim, notícias assim, encorajadoras mesmo para nós, a gente fica muito agradecido pelo esforço, né, que vocês vêm fazendo para a família Glicogenose, e assim, nosso muito obrigado mesmo, não tenho palavras para agradecer, e o que vocês puderem, o que nós da Beglico puder ajudar vocês podem contar conosco, a gente vai estar aqui lutando, a gente corre atrás, a gente vai daqui, vai dali, a gente dá um jeito, a gente não pode desistir nunca mesmo, e é bola para frente, porque daqui para frente, assim, igual a doutora Fernanda falou, né? São perspectivas de vida, né? Imagine assim, eu penso para mim, a perspectiva de vida que a Isadora vai ter daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? Então, assim, uma criança que nascer com glicogenose hoje, daqui 10 anos, a perspectiva de vida dela vai ser totalmente diferente do que a minha filha tem passado, o que os filhos de outras têm passado, né? Porque a parte de estudo, vai ter, a evolução clínica já vai estar muito mais avançada do que hoje, né? Eu lembro que há 13 anos atrás, quando nós descobrimos, não existia, a gente não sabia nem o que era terapia, não se falava em terapia, né? A doutora, a nossa pediatra aqui, falava assim, ó, ela vai viver com isso pro resto da vida, não tem cura, né? Então, hoje a gente pode já falar que tem uma qualidade melhor de vida, não podemos falar que é uma cura, igual a doutora Carolina falou, mas assim, a qualidade de vida pode mudar de 0 para 99%. Então, assim,
Pode-se chegar a 100? Pode, mas 99% já está ótimo, né? Assim, já é uma evolução maravilhosa, igual eu falo. Hoje o meu sonho não é ganhar na Mega Sena, é ter 8 horas de sono numa noite, né? Qualquer pai que tem um filho com glicogenose, eu acho que tem o mesmo sentimento que eu, com a minha esposa, né? Então, assim, a gente só tem que agradecer a vocês mesmo, mais uma vez, o nosso muito obrigado, viu? Então tá. Tchau a todos. Obrigado, Carol. Obrigado, Obrigada. Bibi. Obrigado, Fernanda. Abração a todos e até a próxima.